dádiva da encarnação, essa oportunidade magnífica que recebemos de estar juntos numa família, aprendendo a amar, aprendendo a respeitar, aprendendo a perdoar. E temos a oportunidade de com eles seguirmos agora uma felicidade prometida por Jesus, que com certeza acontecerá. Então o convite é agradecermos a Deus, pedindo que essa prece vá a todas as criaturas do planeta Terra, seja qual for a situação que ela se encontre, nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, nas calçadas, nas zonas de guerras, doentes, caídas, desvalidas, abandonadas, esquecidas, sejam elas pessoas humanas, animais ou qualquer criatura criada por Deus, todos recebam a bênção divina da proteção eterna do Senhor Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, e seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. E o pão de todos os dias nos dai hoje. Perdoa, Senhor, pelas nossas dívidas. Ensina-nos a perdoar a todos que nos devem. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus e de Maria, de Nazaré, da equipe de Manuel Francisco da Luz, damos por aberta parte de palestra com a irmã Aline Ribas, que veio trazer um pouco dos seus conhecimentos, seus estudos e falar para nós na noite de hoje sobre finalidade da reencarnação. O órgão não conseguiu fazer eu enxergar de longe. Finalidade da reencarnação. Uma boa palestra. Obrigada. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. É sempre muito bom, mas dá um grande frio na barriga quando a gente vem falar dentro da nossa própria casa, né? Ver esses rostinhos aí conhecidos, dos quais a gente tem tanto carinho. Muitos de nós chegamos na casa espírita com muitas perguntas, né? Na maioria de nós, acredito, veio pelas perguntas ou pelas nossas dores, né? Também não deixam de ser perguntas relativas aos nossos sofrimentos, às nossas dificuldades. Mas uma das principais perguntas que a gente tem, a maioria das pessoas tem também, é de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. A finalidade da reencarnação é uma das muitas respostas que essa doutrina consoladora nos traz e que a gente aos pouquinhos estuda e vai começando a entender e fazendo com que esses conhecimentos comecem a produzir frutos na nossa vida, despertando para a necessidade que nós temos da nossa melhora individual, da nossa reforma íntima, do quão importante é olhar para dentro de nós mesmos em busca dessas respostas. Vamos começar dizendo que Kardec não inventou a reencarnação, né? Na verdade, a questão das múltiplas existências, de voltarmos muitas vezes aqui no corpo físico, ela existe já desde a antiguidade, onde muito se falava já sobre transmigração de almas, sobre reencarnar, sobre voltar à vida, enfim, né? Os egípcios já tinham esse conceito muito claro entre eles, né? Eles tinham uma pequena diferença, que eles achavam que a pessoa voltasse no mesmo corpinho físico, né? Mas aí depois veio a ciência nos explicando que isso não é muito possível, que o corpo físico, quando cessa a vida, cessou, né? Ele se degrada biologicamente e depois, então, segue os roteiros biológicos, enquanto o espírito, a nossa essência espiritual, jamais perece, jamais morre, não se encerra. Então Kardec não inventou a reencarnação, mas os espíritos explicaram para Kardec muitas coisas importantes que até então não tinham sido reveladas. A reencarnação, ela vai nos explicar que nós vivemos muitas
Então esta não é a primeira vez que nós estamos vivendo aqui no mundo terreno. Não é a primeira vez que o nosso espírito está aqui com um corpo físico. E os espíritos então vão nos explicar como é que isso vai acontecer, né? E por que principalmente isso acontece, que é o objetivo aqui do nosso bate-papo de hoje. Por que a gente precisa voltar aqui? Para a gente entender isso, a gente tem que começar a pensar um pouquinho na justiça divina. E como seria difícil a gente executar uma melhora, um progresso, um avanço, se a gente tivesse somente uma única oportunidade para dar certo. Já pensaram, meus irmãos, se a gente só tivesse essa chance aqui agora, nessa encarnação atual, para a gente fazer tudo de certo que a gente precisa? A gente teria que estudar muito para alcançar todo o conhecimento necessário. A gente precisaria realmente se melhorar profundamente para alcançar essa evolução. Tudo isso numa jornada aí de uns 90, 100 aninhos, que agora 100 anos aí está ficando cada vez mais recorrente, né? Então seria difícil essa jornada, uma única oportunidade. Quando a gente começa a pensar nas desigualdades sociais e também nas desigualdades humanas, essa conta ela não fecha também. Lembrando que Deus é soberanamente justo e bom. Deus é todo amor, toda bondade, né, toda perfeição. Como que podem existir no mesmo planeta pessoas com abundância extrema de recursos, desde recursos materiais, recursos intelectuais? A gente está nas Olimpíadas, né? A gente está vendo ali uma abundância de recursos físicos, né? Pessoas lá com um físico, com uma saúde, com uma condição física. Eu acredito que a maioria de nós aqui não tem, tirando se tiver algum atleta aí nos ouvindo, nos assistindo. Então, qual é a diferença entre nós, né? Porque alguns nascem com determinadas condições e outros com condições bem diferentes. Se a gente só tem uma única experiência terrena, por que alguns de nós, né, vão ter mais oportunidades e outros não? Alguns vêm com tanta beleza física, outros a gente precisa recorrer, né, a alguns ajustes aí para alcançar essa beleza. Por que alguns são tão inteligentes, outros um pouco menos, alguns têm tantos recursos físicos, outros menos. Nessa loteria que uma única vida teria que nos oferecer, a justiça de Deus seria estranha, né? Por que eu não fui sorteada, então, para ser, sei lá, a Simone Biles lá e fazer todas aquelas piruetas lá e tudo mais, que aquilo ali, a minha cervical, só de olhar aquilo ali já começa a gritar. Por que teriam tantas diferenças, né? Por que alguns seriam os eleitos de Deus e os outros os não eleitos? Seria muito difícil a gente acreditar numa justiça num mundo com tantas desigualdades de condições de todas as esferas, né? Quando tem pessoas lá nas zonas de guerra sofrendo todo tipo de privação, enquanto outros, né, muitos de nós estamos aqui com as nossas roupas quentinhas nessa noite, né, apesar de estar frio lá fora. Então seria muito difícil a gente entender a justiça de Deus e por que nós não seríamos os tais eleitos, né, ou se somos, por que os outros não foram. Então a reencarnação ela vai nos trazer muito bem explicada a justiça de Deus acima de qualquer coisa. Mas além disso, a reencarnação vai nos explicar muito bem sobre um outro pilar da doutrina espírita, que é a lei do progresso, o qual todos nós estamos sujeitos e subordinados, faz parte das leis naturais, que os espíritos explicaram para Kardec, né? E o que seria isso, essa lei do progresso? Bom, essa lei vai dizer que a gente só vai para frente, a gente só progride, a gente só evolui. Puxa, mas parece que, né, que o mundo não está tão evoluído assim, tem tantas pessoas fazendo mal. Pois é, mas mesmo assim nós estamos evoluindo e nós estamos avançando. Vamos voltar aí 100 anos no passado. Como é que era a nossa vida 100 anos atrás, né? Quantos recursos não existiam? Então será que a gente não está evoluindo, né? Quanto avançou a ciência, a medicina, e nós
nós também avançamos. Hoje nós possamos a entender e a considerar que existe um mundo emocional dentro de cada um de nós, né? Antigamente as pessoas tinham doenças psicossomáticas, tinham problemas psicológicos e todo mundo era encaixado num único rótulo de maluco, de doido, né? A pessoa tinha uma depressão, um problema grave, sério, isso não era sequer considerado, isso era falta de Deus, né? Isso não era contemplado, sequer entendido pela sociedade. Hoje não, hoje nós entendemos, né? Que são problemas, que são transtornos, que são dificuldades, que são problemas reais, são dificuldades reais que a gente enfrenta. E hoje temos, graças a Deus, recursos para ir buscar, para correr atrás e resolver, seja lá qual seja a dificuldade que a gente tenha. Então, sim, meus irmãos, nós avançamos. Só que esse avanço não é tão rápido quanto a gente gostaria, né? A gente vai avançando a cada encarnação um pouquinho. É uma construção de tijolinho, um trabalho de formiguinha. Cada encarnação que passa, a gente evolui um pouco, a gente vai avançando. Mas alguns de nós podem estar pensando assim, né? Mas por que eu tenho que estar aqui nessa terra? Então eu não podia ficar lá no mundo espiritual, estudando e lendo, né? Pego lá um monte de livrinhos, fico lá sentadinho, vou lendo tudo, guardando todo esse conhecimento no meu espírito. Por que eu tenho que estar aqui então, nessa jornada terrena? Aqui eu tenho um boleto para pagar, tenho que lidar com meus parentes difíceis, né? Aquelas pessoas que impulsionam a nossa evolução, né? Porque quando a gente tem um parente difícil, a gente está ganhando um catalisador aí, né? Um acelerador da nossa evolução. É que a gente não podia fazer tudo isso lá no mundo espiritual, sentadinho, numa boa, né? Numa mesinha de trabalho lá. Na verdade, meus irmãos, a experiência terrena, a encarnação, né? Por isso que a gente tem que repetir ela muitas vezes, né? Ela é o melhor catalisador, o melhor programa de aceleramento da nossa evolução. Porque aqui nós somos obrigados a uma coisa muito importante para a nossa evolução espiritual, que é a convivência com outros de nós. E é difícil a gente viver no social, né? É bem complexo, porque eu tenho que respeitar os direitos e as vontades do outro, assim como eu também tenho que ter os meus direitos e as minhas vontades respeitadas. Então, essa experiência terrena, ela vai nos acelerar o nosso desenvolvimento, de uma forma que a experiência somente espiritual não poderia nos proporcionar. Aqui a gente aprende também responsabilidades muito importantes, como cuidar do nosso próprio corpo físico. Eu brinco, né, que esse aqui é o nosso tamagotchi, né? Eu tenho que dar comida, eu tenho que cuidar da saúde, tenho que botar para dormir, tenho que fazer todo o manejo desse nosso tamagotchizinho, que é o nosso corpo físico. Além disso, eu tenho minhas responsabilidades sociais, né? Que eu tenho que cumprir também. Preciso trabalhar, preciso produzir, ser produtivo, preciso honrar com meus compromissos, sejam eles quais forem, seja de uma família, sejam minhas responsabilidades, enfim, sejam elas quais forem. E isso tudo se processa na vida terrena, nessa experiência tão maravilhosa que é a encarnação. Então, essa história do morreu, acabou, né? A gente só se vive uma vez. Geralmente a gente fala isso quando a gente quer justificar os comportamentos ruins que a gente quer ter, né? Só se vive uma vez, vou aproveitar. É a mesma história do eu mereço, né? E a gente merece, vai lá e gasta mais do que ganha, vai lá e acaba se permitindo condutas ou comportamentos que a gente não se permitiria normalmente. Então a gente usa, né, essas desculpas aí para a gente acabar fazendo o que a gente quer fazer. E a doutrina espírita nos ensina sobre o livre-arbítrio, né? A gente vai sempre fazer o que a gente quer fazer, mas a doutrina nos ensina a contrapartida, que tudo aquilo que eu faço também tem uma consequência sobre isso. Então essa expectativa de que só se vive uma vez, ela é incompatível, né, com a justiça de Deus, ela é incompatível com o entendimento de Deus, né? Se Deus é todo amor, Ele vai dar o quê? Condições iguais para todos nós. Então, se hoje eu passo por uma dificuldade, muitas vezes é porque eu pedi por ela. E muitas vezes eu não
só pedi, eu implorei por ter aquela dificuldade. Porque é justamente essa dificuldade que vai me trazer o aprendizado necessário. E essa é uma das finalidades da nossa encarnação, né? Desse ato de reencarnarmos tantas vezes. É o aprendizado. É aprendermos. E o aprendizado ele vem basicamente de duas formas. A primeira delas, que para nós é a mais difícil, por incrível que pareça, é aprender pelo amor. É por isso que a gente reencarna, por isso que a gente vem aqui no corpo físico, né? Passar dificuldade, tem que cuidar do corpo, tem que cuidar das responsabilidades, ainda vem pro centro espírita, aprende que tem que fazer o bem, tem que se doar, abrir mão das coisas. A gente passa por isso porque a gente precisa viver essas coisas, vivenciar isso, experienciar isso, né? Do ponto de vista espiritual seria muito difícil a gente fazer isso, né? A gente ficaria lá sentadinho, né? E aí esse nosso progresso seria muito lento, porque a gente teria só um progresso intelectual. E os espíritos nos explicam que a gente tem que evoluir em dois aspectos: moral e o espiritual, né? E o de conhecimento. Então eu tenho o progresso intelectual e o meu progresso moral. E esses dois progressos, eles não andam juntos. Então, se eu ficar só sentadinho lá numa nuvenzinha, estudando, o meu progresso intelectual estaria ok, ele estaria em dia. Mas o meu progresso moral, ele depende única e exclusivamente desse relacionamento entre as pessoas, entre espíritos encarnados ou desencarnados. Então, é através dessa zona de atrito com as outras pessoas que a gente vai fazendo essa nossa evolução moral. Então, do ponto de vista intelectual, se ficar sentadinho lá no plano espiritual ia dar certo? Ok, ia dar certo, ia funcionar pra gente. Mas do ponto de vista moral, isso não seria muito efetivo e nem produtivo. Então, uma das finalidades da nossa reencarnação, do nosso objetivo de estarmos aqui, além de aprender, é também esse ajuste de contas aí com o nosso passado, mas geralmente, quando a gente pensa nesse ajuste de contas, a gente lembra sempre do sofrimento, da dor. Ai, a gente veio nesse mundo para sofrer. Vamos sofrer um pouquinho? Sim, faz parte, porque aquele aprendizado lá, lembra das duas formas? A primeira é pelo amor, a segunda é pela dor. Para o amor nós não estamos preparados ainda, porque a gente não entendeu direito o que é o amor, né? Porque o amor ele vai envolver uma série de coisas que a gente está em construção ainda. Que é o abrir mão de si mesmo, é o se doar, é a abnegação e também no trabalho, né? Porque Jesus ensinou muito bem sobre isso. O amor, além de a gente abrir mão de si mesmo, é também trabalhar em favor dos outros, né? Então, esse aprendizado pela dor, ainda precisamos um pouquinho dele, né? Apesar de que os espíritos também nos explicam que através da prática do bem, a gente vai atenuando esses sofrimentos que nós teremos que enfrentar. E a maior parte desses sofrimentos nós enfrentamos é pela nossa dificuldade moral. Porque se eu sou uma pessoa que tem pouca paciência, eu uso a paciência porque hoje em dia ninguém tem paciência, né? Então a paciência é sempre um exemplo que cai bem para a maioria de nós, né? Mas se eu não sou uma pessoa que eu tenho muita paciência e eu sou colocado diante de situações em que eu sou obrigada a ter muita paciência, é ali que o meu sofrimento acontece. Alguns sofrimentos vêm através dos sofrimentos do corpo físico, né? O corpo físico ele tem esse poder de nos tocar também no nosso espírito, apertar alguns botõezinhos espirituais nossos, que às vezes só o sofrimento moral não é suficiente, né? Então, em muitos momentos a gente amolece o nosso coraçãozinho através do sofrimento do nosso corpo físico. Então, esses sofrimentos que nós temos, em vez de perguntar por quê, por que eu estou aqui sofrendo? Por que eu tenho que reencarnar aqui, né? E passar todas essas dificuldades? A gente tem que se perguntar o que eu preciso aprender com isso? Qual é o aprendizado que eu não consegui entender ainda, né? Se eu já tivesse entendido, eu já teria superado isso, estaria pronto para enfrentar determinadas situações sem sofrer. Então, o que eu preciso aprender diante dessa situação?
é repetitiva na minha vida, ela é recorrente, é porque eu ainda não aprendi tudo que eu precisava. Então, reforça a pergunta. O que eu preciso aprender com isso aqui? O que essa situação está querendo me ensinar que eu não estou conseguindo entender? E é sempre um ensinamento sobre nós mesmos, né? Nunca é sobre o outro. O outro tem o papel de apertar esses botõezinhos na gente, no nosso espírito, que vão fazer com que a nossa evolução ela possa acontecer. Então, estamos aqui para buscar o nosso progresso, o nosso avanço, a nossa melhora, tanto intelectual quanto moral. Estamos aqui também para entender através do amor, só que essa linguagem do amor a gente não entende muito bem ainda, a gente não consegue ainda captar muito bem essa linguagem. Então, em muitos momentos, o sofrimento ele vem para nos trazer o aprendizado. Mas os Espíritos nos ensinam, meus irmãos, e acho que é isso que é o principal dessa noite de hoje, que nós não viemos aqui para sofrer. A nossa experiência aqui ela poderia ser muito diferente. Mas como assim? Né? Aprendi desde pequenininho que a gente está aqui para sofrer, para pagar as nossas dívidas, estamos aqui para pagar os nossos erros. Né? Que a gente cresce e nas nossas muitas encarnações a gente também aprendeu que nós temos, né, o pecado original dentro da gente, a gente já nasceu errado, né? E não é verdade, a doutrina nos ensina bem diferente disso. Mas como que a gente não veio aqui para sofrer? Nós poderíamos atenuar em muito todo e qualquer sofrimento que nós temos na nossa existência através do quê? Da prática do bem, do amor. Jesus já disse, né, que o amor, que o bem já poderia cobrir uma multidão de pecados, né? E através da prática do bem, da prática da caridade, né, de agir no bem, é que nós vamos nos melhorando, nós vamos diminuindo essa cota de sofrimento que a gente precisa. Porque quando eu desperto para o amor e através da caridade eu consigo despertar e abrir esses canais dentro de mim, esse bem que eu produzo, eu estou produzindo primeiro para mim. Então, se a gente quer realmente buscar uma vida mais leve e ter a nossa encarnação, né, ter essa nossa jornada terrena aqui um pouquinho mais leve, vamos fazer o bem. Vamos procurar as atividades de oportunidades, muitas que a gente tem no dia a dia, de fazer o bem, de ajudar quem quer que seja. Vocês podem estar pensando ainda, mas eu sou tão imperfeita e tão cheia de defeitos, como é que eu posso ajudar? Se sou eu mesmo que estou precisando de ajuda. Mas a gente sempre pode ajudar. E a justiça de Deus e a bondade de Deus se manifesta justamente no nosso dia a dia, nos dando oportunidades de fazer o bem. Oportunidades essas que às vezes a gente acha que não são uma caridade, mas muitas vezes elas são a principal caridade. Quantas vezes alguém queria um parzinho de ouvidos para ouvir sem julgar, e a gente não conseguiu dar atenção para aquela pessoa porque a gente estava na correria, ou a pessoa mandou um áudio lá desabafando, a gente botou lá no velocidade 2, né? Rapidinho para ouvir, porque eu não tenho tempo. E aí a gente responde qualquer coisa, a gente não dá atenção para as pessoas. Aquilo era uma caridade super importante que a gente poderia fazer e que nos custou quanto? 2 minutos do nosso dia. Então são essas oportunidades as quais, meus irmãos, durante essa experiência terrena que nós recebemos diariamente, e muitas vezes o que a gente faz? A gente não aproveita isso. E isso tudo volta em termos de amenizar as nossas dores, né? Isso tudo retorna para a gente como menos sofrimento. Então vamos aproveitar essas oportunidades que a gente tem no dia a dia, né? Quantas vezes será alguém que passou no nosso dia e precisava somente de uma palavra de conforto, aquele tapinha no ombro dizendo: respira fundo, vai dar certo.
Na hora certa as coisas vão se resolver. Continua, só mais um dia, avança só mais hoje. E às vezes o que a gente entregou? A nossa indiferença. Muitas vezes entregamos. Pois é, né? A vida é assim mesmo. Não demos atenção, não demos bola para o sofrimento dos outros. E é aí que o nosso próprio sofrimento entra para nos lembrar de que como seria bom se eu tivesse alguém para me dar um abraço naquele dia difícil, né? Ou uma mensagem de carinho. Alguém que dissesse, olha, você é legal, você é uma pessoa boa, vai dar tudo certo. Ou naquele dia que a gente acorda, né, e está se achando assim, a última bolacha do pacote, no sentido que é aquela que está mais moída, destruída e que, né, é aquela que não serve para muita coisa. Às vezes a gente é a última bolacha do pacote nesse sentido. Aquela que já não tem mais serventia. Como seria bom, né, se alguém chegasse para a gente e dissesse, não, olha, você é uma pessoa boa, vai dar tudo certo, vai lá, encara, você consegue, você pode. É para isso que serve a nossa reencarnação. É para isso que a gente está aqui. Para amenizar essas dificuldades dos outros. E quando a gente faz isso, a gente está amenizando as nossas próprias dores, né? É por isso que a gente está aqui nessa jornada terrena com tanta gente. Se as pessoas não fossem importantes, tanto que, né, no Evangelho toda hora Jesus fala, né, o próximo, fazer o bem para o próximo, cuidar do próximo, perdoar o próximo. Porque se isso não fosse a nossa melhor forma de evoluir, para Deus seria muito simples colocar cada um de nós num planetinha individual, um planeta para cada, que nem o Pequeno Príncipe, né? Bota o Pequeno Príncipe lá, cada um de nós com a sua florzinha e tal, cuidando dos seus interesses. Que tipo de amadurecimento a gente teria? Que tipo de ensinamento a gente teria? A nossa evolução moral ela não ia acontecer, porque nós precisamos uns dos outros para que possamos amadurecer e crescer. Para quando a gente vê o sorriso no rosto de alguém que acabou de receber um abraço ou que recebeu uma cesta básica da qual tanto precisava, aquilo nos toca. E é ali que a gente vai fazendo o nosso progresso, é ali que a gente vai fazendo o nosso amadurecimento espiritual. E é nessas horas que a gente vai amenizando a nossa cotinha de sofrimentos. Então, meus irmãos, nós não estamos aqui para sofrer nesse mundo. Nós estamos aqui, primeiro, para aprender. E esse aprendizado vai vir dessas duas formas. Aprendendo pelo amor, que a gente ainda não entende muito bem, mas a gente está no caminho certo, né? Aprender pelo amor é a prática da caridade. Começa fazendo porque vem do centro espírita e todo mundo fala sobre fazer a caridade, a gente começa a fazer. Ou seja, pelo aprendizado às vezes mais difícil um pouquinho, que é aquele que vem através do nosso sofrimento, da nossa dificuldade, né? Porque o sofrimento ele também vai tirando essas camadas grosseiras do nosso espírito, né? Aquelas dificuldades mais resistentes que a gente tem, né? O amor ainda, para o nosso estágio evolutivo, não faz essa transformação completa. É através desse lapidar aí, desses sofrimentos que a gente vai buscando tirar de cima de nós, é o nosso orgulho, é a nossa vaidade, é a nossa avareza, é o nosso apego a muitas coisas. É através desses sofrimentos que a gente vai passando, vão saindo essas casquinhas de cima da gente e a nossa luz interior começa a brilhar cada vez mais e mais. Então vamos procurar o ensinamento, o aprendizado através do amor, né? Fazendo o bem, procurando a prática do bem, que isso possa nos transformar de uma forma mais efetiva do que o sofrimento. Mas, né, a justiça divina nos dá todas as oportunidades necessárias para a gente aprender nessa nossa experiência terrena maravilhosa e que ela seja pelo amor, né? Que a gente procure o amor como uma resposta, que a gente procure entender o nosso aprendizado, onde ele está, de que forma ele precisa acontecer, para que a gente, se tiver que sofrer, seja pouco, né? Seja sofrer pela dor do outro, por sentir o sofrimento alheio, como se fosse um pouquinho do nosso. Quando a gente sente que a dor do outro também é a nossa, a gente também está aprendendo pelo amor. A gente também está deixando tudo aqui dentro mais macio, mais maleável. E a espiritualidade, que
está sempre à nossa disposição quando a gente quer evoluir, quando a gente quer crescer e se melhorar, eles nos ajudam a encontrar as pessoas certas para a gente evoluir, nos ajudam a encontrar as respostas necessárias para superar as nossas dificuldades e principalmente a gente encontrar a força necessária para avançar nessa nossa jornada terrena, um passinho de cada vez, um dia depois do outro, hoje um pouquinho melhor do que a gente foi ontem. E assim, quando essa nossa jornada maravilhosa se encerra e a gente retorna para a nossa pátria espiritual, a gente pode olhar para trás e perceber o quanto a gente cresceu, o quanto a gente amadureceu. Então essa é a finalidade da nossa reencarnação, é aprendermos, de preferência pelo amor, é evoluirmos, crescermos intelectualmente e também moralmente. Que todos possam voltar para os seus lares com muito amor no coração, tendo a certeza de que hoje nós já somos melhores do que a gente foi ontem, que a gente possa chegar em casa e levar essas energias de amor e de paz para todos os nossos familiares, para aqueles que a gente ama, e que a gente possa aproveitar esse presente que nós temos, que é essa encarnação, para fazer o bem e para buscarmos a felicidade, que sim, também está ao nosso alcance. Fiquem todos com Deus.